Na aula anterior, vimos que a matéria é feita de partes muito, mas muito pequenas, que são os átomos, e que os átomos são formados por partículas ainda menores, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Na natureza, existem 92 tipos de átomos diferentes, cada um formando um material diferente. E isso sem falar dos átomos sintéticos, que são aqueles que não existem na natureza, mas foram feitos pelo homem. Existe uma tabela chamada tabela periódica, que nos mostra todas as informações de cada elemento. Temos, por exemplo, átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, de ouro, de prata, cobre, etc. Todos esses são átomos diferentes. O que define se um átomo será de um tipo ou de outro tipo é a quantidade de prótons. O mais simples dos átomos é justamente o de hidrogênio. O hidrogênio possui apenas um próton e um elétron, sem nenhum nêutron. Repare que ele tem um próton, que, como sabemos, é uma carga positiva, e um elétron, que é negativa. Como a quantidade de prótons e de elétrons é a mesma, elas se anulam, fazendo com que o átomo como um todo seja eletricamente neutro. Com 2 prótons, temos o átomo de hélio, que também possui 2 nêutrons em seu núcleo e é rodeado por 2 elétrons. Em seguida, temos o átomo de lítio, com 3 prótons, 3 nêutrons e 3 elétrons. E a lista segue. O oxigênio, por exemplo, é um átomo com 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons. Já o alumínio possui 13 prótons, 14 nêutrons e 13 elétrons. Em todos os átomos, Os elétrons mais importantes são aqueles que estão na última camada, a mais longe do núcleo. Essa camada de elétrons é chamada de camada de valência. São os elétrons da camada de valência que permitem as reações químicas entre os elementos e são eles que formam a eletricidade. Nem todos os materiais são compostos por um único tipo de átomo, muito pelo contrário. Grande parte dos materiais que conhecemos no nosso dia a dia são combinações de 2 ou mais tipos de átomos diferentes. Quando isso acontece, chamamos essa junção de átomos de molécula. O exemplo mais simples de molécula é a água. A água é formada por um átomo de oxigênio ligado com 2 átomos de hidrogênio, formando a famosa molécula do H2O. O sal de cozinha é outro exemplo de molécula. Ele é composto também pela ligação de 2 átomos, o cloro e o sódio, formando a molécula do cloreto de sódio. Já outros materiais, como o plástico, a madeira e a borracha, são feitos de moléculas ainda maiores. Uma molécula também pode ser a junção de átomos iguais, como é o caso do oxigênio que respiramos no ar. O gás oxigênio, assim chamado, é uma molécula formada pela ligação de 2 átomos de oxigênio. Mas vamos deixar as moléculas de lado um pouquinho. Você reparou que em todos esses átomos que nós mostramos, e aliás em todos os átomos da natureza isso acontece, o número de prótons e de elétrons no átomo é o mesmo? Isso acontece porque em seu estado natural, todos os átomos que existem, eles têm de estar em equilíbrio, ou seja, a quantidade de cargas positivas, os prótons,
é a mesma que a quantidade de cargas negativas, os elétrons, e por isso eles são eletricamente neutros. Porém, se receberem certos tipos de influência externa, que pode ser através de uma reação química, por exemplo, um átomo pode perder ou ganhar elétrons, fazendo com que seu número de cargas positivas e negativas fique diferente. Quando isso acontece, dizemos que o átomo sofreu ionização. Se um átomo eletricamente equilibrado perde elétrons, ele passa a ter mais cargas positivas, os prótons, do que negativas. Assim, dizemos que ele está eletricamente positivo, ou um íon positivo. Já se um átomo neutro, com a mesma quantidade de prótons e elétrons, ganhar elétrons, esse átomo passará a ter mais cargas negativas do que positivas. Dizemos então que ele está eletricamente negativo, um íon negativo. E o que isso tudo tem a ver com a eletricidade? Bem, você certamente já teve que trocar a pilha ou a bateria de algum equipamento, certo? E deve ter reparado que elas possuem um polo positivo e um polo negativo. E isso tem tudo a ver com o que estamos estudando. Isso porque o polo positivo das pilhas e das baterias é o lado onde tem menos elétrons do que prótons. Por isso ele é positivo. Já o polo negativo é aquele onde a quantidade de elétrons é maior que a de prótons. Por isso ele é negativo. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de curtir o vídeo, de comentar aí embaixo, compartilhar com seus amigos. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho e só vale a pena se esse vídeo for bastante compartilhado, bastante visto, para que a gente possa continuar nesse trabalho. Beleza? Eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.